Bom dia a todos. Estou aqui em representação da equipe de coordenação dessa atividade, atividade 2.1, em que realizamos uma primeira fase de um mapeamento de práticas pedagógicas nas diferentes instituições que compõem o Inove Norte. Coube a mim, em 5 minutos, contextualizar a atividade e apresentar uma visão muito geral de quais questões nós temos tentado responder a partir dos dados globais. E depois, em 10 minutos, a Isabel falará especificamente da Universidade do Porto. Então, essa não é uma apresentação que se pretende exaustiva, impossível nesse tempo que temos, mas mais um convite para que os docentes aqui presentes tomem conhecimento dessa iniciativa e compreendam qual o racional que a sustenta e como ela está articulada às demais ações previstas no nosso Inove. Então, pronto, essa agenda já fizemos. Qual é o principal objetivo desta atividade, da atividade 2.1? É identificar as práticas e experiências pedagógicas inovadoras e implementação nas instituições, são 6 instituições que compõem o consórcio, e também as áreas de interesse de desenvolvimento profissional dos docentes que compõem essas instituições. Aqui, essa atividade tem, então, um papel muito estratégico, porque o nosso grande objetivo é conseguirmos, já desde o início das ações do Inove, identificarmos como o próprio consórcio e as atividades nele previstas podem potencializar o que já é feito de bom e como, por outro lado, as atividades propostas podem criar caminhos rumo àquilo aqueles que foram identificados como pontos de melhoria e as necessidades identificadas pelos docentes. Para isso, foi feita uma auscultação muito grande, né? Todos os docentes dessas 6 instituições receberam a solicitação para preencher o inquérito. Nem todos preencheram, com muita pena, mas, a partir daqueles que contribuíram para que nós conseguíssemos sistematizar alguma informação sobre o que é feito, nós conseguimos começar a responder algumas questões, né? Esse inquérito ele foi composto por 6 áreas, uma caracterização inicial dos docentes, muito embora poucos dados nessa área para preservarmos o anonimato daqueles que quiseram contribuir nessa atividade, depois um mapeamento de práticas de ensino e avaliação, depois áreas de interesse de desenvolvimento profissional. E, para o fim, nós tivemos 3 sessões mais voltadas a uma reflexão e a uma auscultação das percepções dos docentes acerca da tecnologia, da inteligência artificial generativa, enfim, esses temas que estão tão em alta nesses últimos tempos. O que nós tentamos, então, quais questões começaram a ser respondidas a partir dos dados globais, do conjunto de dados das 6 instituições? Como se ensina, como se avalia, como se combinam as diferentes práticas pedagógicas, como se combinam práticas e estratégias de avaliação e quais são os interesses de formação pedagógica. E, a partir dessa análise muito ampla, que busca responder a essas 6 questões, nós estruturamos outras atividades do consórcio. Por exemplo, as comunidades que já foram referidas pela Tereza, para a qual todos serão convidados muito brevemente, mesmo as ações formativas mais pontuais que são realizadas pelas unidades de inovação nas diferentes instituições e que passaram, a partir desse ano, a convidar os colegas. Então, esse trabalho muito mais colaborativo, muito mais interativo. As decisões que são tomadas relativamente a essas ações vão buscar, nesses dados, muita informação. O de par em par, também, que será uma iniciativa interinstitucional a ser lançada muito brevemente. Então, nós temos muitas ações cujo principal foco é esse desenvolvimento profissional docente nessa vertente pedagógica, mas para que elas fossem cada vez mais voltadas e dirigidas às reais necessidades
desse grupo de instituições, esses dados serviram-nos como um bom ponto de partida. Então, aqui, só para uma amostra muito geral, aqui, na globalidade das respostas, como se ensina. Então, um destaque para as 3 práticas mais utilizadas: o método expositivo, a abordagem cooperativa, colaborativa, trabalhos em equipa e o ensino híbrido. Foram aqueles que mais se destacaram no conjunto das instituições. Como se avalia? Exames finais orais, exames finais escritos, trabalhos em grupos e trabalhos individuais. Então, essas foram as 3 formas principais de avaliação identificadas entre o grupo que respondeu a esse inquérito. Depois, como se combinam as práticas? Vejam aqui que é uma enormidade de dados, é só aqui um overview e depois fiquem muito à vontade para entrar em contato com os representantes da atividade para ter mais informações. O que aqui é de destacar é que, por exemplo, o método expositivo, não por acaso, está muito combinado com a aprendizagem cooperativa, são os 2 que estiveram no topo. Então, parece haver aqui alguma conjugação. Então, não significa que quem utiliza o método expositivo utiliza apenas esse método. Ele, provavelmente, em muitas situações, é combinado com outros. E foram esses entrelaçamentos que nós tentamos identificar. Depois, como se combinam as práticas e as estratégias de avaliação? Então, o método expositivo é muito associado aos exames orais, aos exames finais, tanto orais quanto escritos. Então, assim, a grande relevância, e esses dados não surpreendem, mas também indicam caminhos, porque, retomando algo que o professor Leandro Almeida falou há pouco, há uma nova concessão, uma nova não tão recente, mas uma concessão sobre a aprendizagem que difere daquela concessão de quando alguns métodos e algumas estratégias de avaliação foram assumidos como os mais válidos. E se nós já sabemos disso, então o que precisamos fazer para que esses dados ou que essas respostas daqui a uns anos sejam um pouco diferentes, né? Sobre os interesses de informação pedagógica no global do Inove, e aí eu já passo para a Isabel, os docentes manifestaram mais interesse em aprender sobre aprendizagem colaborativa e trabalho em equipa, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas. Mas aqui a diferença do interesse por essas e não outras é muito pequena. Então, o que nós estamos a tentar nas nossas próximas ações é não estarmos focados só nessas 3 mais indicadas, mas sim num conjunto de práticas que teve uma manifestação de interesse bastante significativa. E, por fim, interesses de formação em relação às estratégias de avaliação, os trabalhos em grupos individuais, apresentações orais de trabalhos e a avaliação por pares foram os nossos top 3, mas, de novo, tem aqui outros com médias de interesse muito próximas e que também tentaremos abordá-las nas nossas próximas ações. Então, esses dados foram os dados que reúnem respostas dos docentes das 6 instituições que compõem o consórcio. Há muito mais a ser dito sobre isso, mas agora a Isabel vai falar, então, especificamente da Universidade do Porto. Muito bom dia a todos. O levantamento teve lugar no mês de outubro passado e envolveu, então, todas as instituições do consórcio, o que representa uma amostra de cerca de 494 docentes distribuídos pelas instituições. A percentagem aqui apresentada corresponde a algumas diferenças, temos de ter em conta algumas diferenças quanto à dimensão das instituições e também do número de docentes envolvidos. Quanto à Universidade do Porto, 40% dos docentes respondentes pertenciam à Universidade do Porto, o que implicou o envolvimento de cerca de 197 docentes distribuídos pelas 14 faculdades da Universidade. Com maior participação, destaca-se o ICBAS, seguido da FEUP e seguido da Faculdade de
Uma característica importante a reter quanto à caracterização do perfil docente é o facto de tem a ver com os anos de experiência como docente do ensino superior. Cerca de 59% dos respondentes possuem como experiência no ensino superior mais de 21 anos de experiência. E destes, 30% têm mais de 30 anos de experiência. Destacar ainda também que nos 12 meses anteriores à implementação do inquérito, os docentes tinham lecionado em média 5 unidades curriculares, ou seja, uma amostra, um grupo de docentes muito ativo e com bastante experiência de ensino superior. Quanto à questão já mencionada de como se ensina relativo à intensidade da aplicação de práticas pedagógicas, destacamos mais uma vez o método expositivo, seguido da aprendizagem cooperativa, colaborativa em equipa e o estudo de caso. Como atividades, práticas pedagógicas com menor expressão, destacam-se o voluntariado e projetos de responsabilidade social, a aprendizagem em serviço e as competições em concursos. Relativamente às estratégias de avaliação, temos os exames finais orais, os exames finais escritos e os trabalhos de grupo ou trabalhos individuais. Isto, como podemos ver, corresponde a uma avaliação mais tradicional. Relativamente às práticas menos utilizadas, têm a ver com portfólios, com a realização de vídeos e podcasts, com os projetos artísticos e também com mapas conceituais e de ideias. Ou seja, aqui no fundo são aquelas estratégias de avaliação que requerem mais conhecimento, um conhecimento mais avançado a nível de tecnologias digitais. Isto tem um pouquinho a ver com a nossa característica da amostra, o facto dos docentes terem muito mais anos de experiência. Relativamente aos interesses de formação, aqui o cenário é um pouquinho mais diferente, porque nota-se um interesse de formação mais equilibrado e moderado relativamente a todas as práticas apresentadas. Foram apresentadas como opções cerca de 23 práticas e todas elas são de interesse para receber, os docentes mostram interesse em formação em todas essas práticas. Se repararmos, está bastante nivelado aqui as médias mais altas e as mais baixas. A diferença, a variação entre elas não é muito significativa. O mesmo acontece relativamente às estratégias de avaliação. Um equilíbrio entre as práticas, um interesse equilibrado entre as práticas e um interesse também moderado. Relativamente ao perfil docente em competências digitais. Peço desculpa. Aqui foram apresentados um conjunto de 20 afirmações aos docentes para que eles manifestassem a concordância relativamente ao perfil, às frases com que mais se identificavam. O resultado foi que os docentes identificam-se mais com um perfil em que usam as tecnologias para melhorar a comunicação, facilitar o trabalho do grupo dos alunos e colaborar com os colegas de trabalho. E utilizam menos e identificam-se menos com aquelas práticas em que têm que ter um perfil que envolvam um acompanhamento em atividades online dos estudantes, atividades que envolvam conteúdo digital e que usam ferramentas digitais de avaliação para acompanhar o progresso dos alunos. Relativamente aos usos percebidos das ferramentas digitais e de inteligência artificial, foi
identificado pelos docentes que os estudantes utilizam ferramentas de inteligência artificial, principalmente fora da sala de aula, para tarefas menores e para a tradução de textos. E utilizam menos em contexto de produção de vídeos, utilização em sala de aula ou para comparar a informação que é dada nos conteúdos programáticos da aula. Relativamente aos efeitos da IA percebido pelos docentes, os docentes notaram que assinalaram de uma forma equilibrada quase todos os contextos de uso, que eram, os contextos apresentados eram cerca de 13 contextos. A variação entre eles não foi muito acentuada, mas verifica-se que há uma percepção equilibrada entre os benefícios e os desafios da inteligência artificial na educação. Os benefícios incluem uma personalização da aprendizagem e um aumento do envolvimento dos estudantes, enquanto que as questões, os desafios envolvem questões de ética e de privacidade. Também são reconhecidas algumas oportunidades ao nível da carreira para os docentes, nomeadamente o impacto que tem no processo educativo, o apoio que pode ter a importância que pode ter no apoio ao trabalho dos docentes e no desenvolvimento do espírito crítico. Por último, alguns desafios que já foram referidos ontem aqui nesta sessão, que têm a ver, essencialmente, o primeiro tem a ver com a necessidade de alcançar uma amostra mais representativa para... Peço desculpa. Sim. Para assim se poder alcançar os objetivos do projeto e obter um conjunto de dados mais consistentes com a realidade da Universidade do Porto e das outras instituições. Incentivar também a adoção de práticas, outro desafio é incentivar a adoção de práticas pedagógicas inovadoras e de estratégias de avaliação variadas e no sentido de ir ao encontro das diferentes necessidades dos estudantes e garantir uma formação mais abrangente e diversificada. Estes dois desafios estão intimamente relacionados com a promoção do desenvolvimento de competências digitais, tal como já foi dito, que está a ser desenvolvido num conjunto de ações no âmbito de outras atividades que estão a ser implementadas e que vão dar início dentro em breve, vão ter início muito em breve, que é o caso da SCAP, das comunidades de práticas, que não esquece os temas da inteligência artificial, do pensamento crítico e da criatividade. O caso da criação de um curso de introdução à docência, o caso do projeto de par em par, que já foi referido, e também um plano de formação aberta a todos os docentes do consórcio. Também, só por último, realçar a importância do projeto na promoção de um ambiente colaborativo entre docentes de todas as instituições, através da partilha de boas práticas e de experiências. E, por último, para me despedir, apelar à participação na próxima implementação do inquérito que decorrerá provavelmente no próximo mês de outubro. E obrigado, muito obrigada. Vamos abrir a discussão a uma questão, se conseguir. Uma. Vamos ver se é possível.
Eu, como já intervi, agora já posso fazer perguntas. Três pequenas anotações. Eventualmente, aumentar a possibilidade de estudos centrados nas práticas, ou seja, avaliar como é que elas se implementam, o que estava aí antes, como é que ficou depois, fazer mais estudos desse género e não tanto estes levantamentos, embora estes levantamentos sejam necessários. Só que estes levantamentos têm, de facto, um pequeno ou grande problema, que é quem são os que respondem, que às vezes são os convertidos, aqui dá-me ideia que até nem seriam tanto, e também, já um bocado um colega ali atrás falou, no instrumento. O próprio instrumento em si condiciona, ou seja, estes levantamentos têm esses dois, a questão da amostra e a questão do instrumento. Por exemplo, aquela questão da avaliação assenta em exames, eu diria que é uma prática generalizada, mas não é a única, não é o único método utilizado. Muitos professores utilizam isso, mas em complemento de outros, não é? Ou seja, queria dizer-vos, é um bom caminho, é por aqui que a gente tem que ir, mas, e como vocês referiram aí nas limitações, há aqui tentando integrar aqui alguns elementos analíticos que sejam capazes de captar melhor a realidade. Muito obrigada, professor Leandro. Estamos muito alinhadas a essa perspectiva. Aqui o mapeamento ele surgiu mesmo como uma necessidade de tentarmos iniciar esse processo de autoconhecimento, porque são 6 instituições de ensino superior que tinham colaborações pontuais, algumas até mais consolidadas, enfim, mas, no geral, é o primeiro grande exercício de trabalho cooperativo e integrado entre essas 6 instituições. Então, o mapeamento, acho que nesta primeira edição, porque nós esperamos que o INOVE não termine aqui, o mapeamento foi essa estratégia de começarmos a criarmos, né, uma imagem para que essas investigações que são tão fundamentais das práticas e das práticas associadas a contextos, porque também não podemos perder essa especificidade do contexto. Acho que isso, esperamos ter o tempo e o financiamento para avançar nesse sentido. E só sobre as combinações, a gente não conseguiu apresentar, mas esses clusters, tanto de combinações de práticas de ensino quanto de práticas de avaliação, estão nas nossas análises, porque, sim, nenhuma prática ela é implementada isoladamente, e isso, os dados, por mais que não tenham a representatividade que gostaríamos, já apontam nesse sentido. Então, excelente colocação. Obrigada, professor. Permitam-me só deixar-me um último apelo, que irá haver uma segunda fase deste mapeamento e uma terceira. Eu apelo à comunidade a que participe. Nós divulgamos os inquéritos, neste caso este questionário, por via de e-mail dinâmico, nas redes sociais, apelar para que consigamos ter uma visão um pouco mais ampla do que se passa dentro das nossas casas, para podermos trabalhar um bocadinho de encontro àquilo que o professor Pedro ontem referia, em qual é o caminho que temos que seguir, em que áreas é que temos que apostar. E também, se calhar, deixar o convite, Maite, não sei se é viável, mas há outras instituições do consórcio que vão também elas apresentar os resultados e certamente as sessões estarão abertas, tal como esta, que está cá hoje a Maite da Católica, agora não me enganei, sim, para me desculpar de há pouco. E convidar também a participarem e a verem o que se passa nas outras instituições deste consórcio. Acho que é fundamental termos esta visão generalista do que se passa também nas outras casas, porque se vamos colaborar, vamos então colaborar todos e tentar observar o que se passa com os nossos pares, porque certamente haverá sempre espaço para aprendizagem uns com os outros.